Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta segunda-feira, e nós prosseguimos com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região, de forma democrática. Nós estamos colocando 20 minutos para cada candidato que aqui vem em nossa bancada expor suas propostas, falar diretamente para você, amigo eleitor, e depois mais um minutinho final para as considerações finais. Aqui comigo, para me auxiliar nessa entrevista, está o editor-chefe do Jornal Vale, Guilherme Codazzi. Aliás, muito bom dia, Guilherme. Tudo bem? Bom dia a todos. E também aqui o diretor de jornalismo da emissora SP Rio Mais, o José Guilherme Ferreira. Ambos me auxiliam na entrevista, recebendo aqui a Tamires Arantes, que é candidata a deputada estadual pelo PSOL. Tamires, seu tempo começa a contar a partir de agora. Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia para vocês aqui da rádio, que me receberam. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. Tamires, a primeira pergunta que eu sempre faço, costumo fazer, é o que te motiva você sair do seu senso, sair da sua comodidade, no caso, para se colocar à disposição nessas eleições? O que te motiva a se colocar como um candidato a deputado estadual nessas eleições? Olha, o que a gente acompanha da política é muito difícil de acreditar que as coisas podem ser diferentes, né? O formato da política tradicional, que está posta e escancarada nesses últimos períodos, que, inclusive, mostrando como que a política funciona, desanima muito, né? A gente vê que é através do troca-troca de interesses de quem financia a campanha que depois vem decidir os rumos da política. Mas eu acredito num outro formato de se fazer a política, e eu acho que precisa de mudança e precisa de pessoas que sejam comprometidas com essa construção de uma nova política, né? Muito a exemplo do que foi a vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi brutalmente assassinada e que fazia um mandato no Rio de Janeiro onde não tinha medo de enfrentar a máfia do Rio, dos poderosos, dos corruptos. E acredito que por isso, inclusive, teve a sua vida brutalmente arrancada. Mas é um formato de fazer política que a gente acredita que pode ser feito. Uma política que seja comprometida com a população que mais precisa, mais periférica, pobre, na defesa dos direitos, e não na negociata junto com esses grandes poderosos, nesse velho tradicional formato da política que muitos dos grandes partidos que já nos governam há anos reproduzem há anos essa mesma lógica. Então, é para combater isso, para enfrentar o machismo também que existe hoje dentro da política, né, onde apenas 9%, 10% das parlamentares são mulheres. É que eu me coloco nesse desafio, porque entendo a importância também da representatividade de alguém, de uma mulher, especialmente do Vale do Paraíba, daqui da nossa região, dar esses combates dentro da Assembleia Legislativa. Então, você acha que o pessoal está fora dessa lógica, dessa engrenagem viciada? Eu não só acho, na verdade é uma comprovação. A bancada do pessoal do Congresso Nacional é eleita a melhor bancada, não à toa por reconhecimento, tanto com o seu comprometimento com os compromissos da população, mas também porque é uma bancada que não está envolvida em nenhum esquema de corrupção. Além de não estar envolvida, na verdade, se combate a corrupção dentro do parlamento, né? Nós fomos a bancada quem denunciou muito desses mafiosos, como eu acredito que é o Eduardo Cunha, que foi preso agora recentemente pela Lava Jato. O PSOL teve uma iniciativa de cassação a esse mandato. A Sâmia Bonfim, que é vereadora em São Paulo, também faz denúncias nesse sentido, não está envolvida em esquemas. Então, é uma prática, né? Não é nem que eu acho que o pessoal não está envolvido, é o que somos, né? É o que fazemos dentro dos parlamentos, chegando ao poder, não reproduzir essa lógica. E aqui na nossa região, que pontos você acha que você poderia atuar de forma mais firme? Assim, seria na área da habitação? Quais seriam as suas principais bandeiras aqui na RM Vale? Eu tenho muitas bandeiras que, para mim, eu coloco como prioridade. Mas acho que a principal delas, a primeira delas, seria educação e ensino superior. Eu sou coordenadora de um cursinho popular aqui em São José dos Campos, que faz parte de uma rede nacional de cursinhos populares, um movimento de educação que é a Rede Emancipa. E a gente faz aqui, especialmente na região, uma discussão sobre a deficiência de vagas para ensino superior,
que o vestibular, na verdade, a gente sabe que é uma barreira para muitos dos estudantes, e principalmente dos estudantes das escolas públicas. Mas aí eu acredito que não é só uma barreira porque os estudantes não estudam o suficiente para passar no vestibular, mas porque existe uma falta estrutural de vagas nas universidades. Então, ou seja, não tem vagas para todo mundo. E se o estudante hoje não tem uma bolsa, não tem um programa de assistência estudantil, ele não consegue se formar. Então, uma das prioridades que eu tenho aqui para a região é a discussão da universidade pública para o Vale do Paraíba. E é possível isso, né? A universidade, o ensino superior, ele vem da arrecadação do ISMS, né? Que é o imposto. O que eu acho, né? Assim, esse imposto, a arrecadação hoje, boa parte dele é destinado para propaganda do governo, para marketing, para outras áreas. Se a gente conduzir esse recurso para as universidades, é muito possível da gente fazer uma USP aqui na região do Vale do Paraíba. Então, uma das principais questões que eu levanto é a questão da educação e do acesso ao ensino superior. Assim como também combater a violência às mulheres, né? Eu acho que isso tem que ser uma prioridade. A nossa região tem poucas as cidades que têm delegacia da mulher, por exemplo. E aqui em São José dos Campos, que é uma das cidades que tem a delegacia da mulher, ela não funciona 24 horas. Ou seja, a mulher que é agredida no fim do dia, que são a maioria dos casos, ela não consegue fazer essa denúncia. Mas não só fazer essa denúncia, né? Acho que essas medidas imediatas são importantes para atender a população vítima de violência, mas a preventiva também é muito necessária. Então, por exemplo, debater Lei Maria da Penha nas escolas é importantíssimo para se prevenir, né? Para se reeducar uma sociedade que combata também o machismo, combata a violência contra a mulher. Voltando à questão da educação, eu queria que você falasse um pouquinho, já que você citou esse cursinho popular, queria que você desse alguns detalhes do que é isso, qual é a sua atividade nesse curso do Emancipa, né? Isso. Eu sou coordenadora nesse cursinho, né? É o primeiro ano que o cursinho acontece aqui em São José dos Campos. Ele é uma parceria que a gente faz com o projeto Escola da Família. Então, a gente usa o espaço da escola, uma escola Ana Cândida, que fica na zona leste da cidade. E aí, na Escola da Família, durante o sábado, a gente usa o espaço da escola, que já tem a estrutura, para fazer o cursinho. É um cursinho de voluntários. Todos os professores são voluntários, dão aula gratuitamente. Então, e tem quantos alunos? Agora eles variam. A gente começou com quase 100 estudantes. E agora a gente diminuiu bastante a turma, diminuiu para quase 30 estudantes. Mas a gente sabe que a dinâmica da vida deles também é bastante difícil de se manter para estudar para um cursinho, né? Exige muito uma regularidade de estudos que muitas vezes a própria vida do estudante não permite, porque tem que trabalhar, porque tem que cuidar da casa, porque tem que olhar o irmão, porque tem outra coisa acontecendo dentro de casa. Nada muito fora do que já acontece na realidade das escolas públicas. E eu acho que é um pouco essa também a dificuldade do diálogo do ensino público com o que acontece para fora da escola, né? Eu sou muito defensora, até porque sou formada em serviço social, de que é preciso que a gente avance em ter mais profissionais dentro das escolas públicas, assistente social, psicólogos. Precisa estar trabalhando, porque os conflitos que acontecem fora da escola são reflexos disso dentro da escola também nos estudantes. Tem um acompanhamento mais geral, né? Mais geral, mais completo, porque não dá para você, na hora que dá hora de ir para a escola, você deixar o que está acontecendo dentro da sua casa. E o que está acontecendo é isso, é a violência doméstica, para a população LGBT é uma dificuldade também, porque muitos estudantes que são LGBTs e dentro de casa não é aceito pelos pais, ou tem uma família um pouco mais conservadora nesse sentido, reflete isso também na escola, né? O índice, por exemplo, de depressão de estudantes LGBTs é muito grande. É um índice que, em São José dos Campos, a gente, né, sou uma ativista da pauta LGBT, e a cada mês a gente sabe de alguém dessa faixa etária da escola do ensino médio que se suicida por conta de não ser aceito dentro de casa.
Então, isso é muito grave. E a escola precisa ser um espaço em que vai trabalhar, vai tratar desses temas. Você tem uma proposta específica para a comunidade LGBT? Tenho. Eu acredito que a gente, assim como na questão da violência doméstica, né, para a gente combater de uma forma preventiva, a população LGBT precisa também de um preparo, né, de uma educação contra o preconceito, para a gente construir, na verdade, uma sociedade que cultue a paz e a diversidade. Então, eu acredito que a gente precisa debater também nas escolas a diversidade. Essa coisa... Aí entra também aquela... Desculpe te interromper. Pode aquele falar. tema que é uma das polêmicas desta campanha eleitoral, a questão da educação sexual nas escolas, levar esse tema para dentro da sala de aula. Tem candidatos que são contrários a essa... a levar esse tema para dentro, para debate nas escolas. Eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que é importante que esses temas sejam Eu acho que é muito importante. Eu acho que não tem que ser uma preocupação com a ideologia de gênero, porque, na verdade, esse termo é um termo falso. Uhum. É um termo que a intenção não é discutir a ideologia de gênero para doutrinar e qualquer coisa do tipo, como é dito para as pessoas. Isso, na verdade, é uma mentira. Uhum. O que a gente quer para discutir gênero e sexualidade é justamente para poder combater a violência que acontece com essa população, especialmente mulheres, especialmente LGBTs. É dizer para as pessoas que são LGBTs que elas não são um monstro por serem LGBTs e ensinar o resto da sociedade que não é LGBT a respeitar quem é. Então, essa iniciativa tem a ver com o debate de combate à violência do que de incitar ou provocar alguma coisa. Eu acho que isso que estão vendendo por aí, né, da ideologia de gênero, é, na verdade, enganar a população e é um desserviço. Porque, eu não sei, né? Acho que as pessoas que estão ouvindo devem conhecer pelo menos alguém, ter alguém na família, algum amigo que é gay, lésbica, transexual. E não é legal você ver como que a sociedade recebe essas pessoas. Recentemente, em São José dos Campos, a gente teve um caso de um rapaz que estava indo para o trabalho, trabalhava na Atento, e foi agredido brutalmente. Chegaram a apedrejar ele, foi bem grave a situação. E, claramente, um crime de homofobia. Isso tinha um caráter homofóbico. É porque ele era gay, não tinha outra explicação. Você acha que falta políticas públicas mais fortes, firmes, voltadas... até a gente acompanhou, a gente esteve lá no protesto que vocês estavam juntos, lá no Vale Sul, e, de fato, são casos que vão ocorrendo na nossa região, não apenas na região, mas constantemente pessoas são agredidas pelo simples fato de serem desse público de LGBT, né, ou homossexuais, ou lésbicas, enfim. Existe falta, na sua opinião, políticas mais fortes, mais firmes para esse tipo de, por exemplo, da criminalização da homofobia, e como é que você poderia ajudar, né, a, de repente, melhorar essa situação para esse público LGBT? Eu acho que tem já uma lei que funciona para poder intervir pelos LGBTs no estado de São Paulo, que é se você sofre um caso de homofobia dentro de algum estabelecimento, você pode processar o estabelecimento. Só que isso só é insuficiente. A gente sabe que existe, né, o DECRAD, né, que é uma delegacia especializada que recebe denúncias de cunho racista, de violação de direitos humanos. O que é a nossa proposta? É fazer com que essa delegacia tenha uma em cada parte do Estado. Hoje ela é centralizada na capital, e é importante que se tenha em outras cidades do interior, especificamente aqui na região do Vale do Paraíba, e que essa delegacia seja capacitada para receber e caracterizar, investigar, porque eu acho que existe uma outra funcionalidade para a polícia que não só a do flagrante, mas que ela precisa investigar esses casos, e para começar a investigar precisa também reconhecer como crime. Então, essa delegacia precisa ser acessível também para essa população, para ter um canal de denúncia onde vai se trabalhar com esse tipo de situação de violência. Como é que você analisa o cenário? Se eleita for, você vai encontrar
na Assembleia Legislativa lá de São Paulo para poder expor esses debates, para poder colocar em pauta esse tipo de assunto lá? Qual o cenário que você analisa que vai enfrentar lá na Assembleia atualmente? Acho que vai ser bastante difícil. E, infelizmente, eu acho que existe essa lógica que eu estava te falando no começo, né? Quem geralmente consegue entrar nesses espaços de poder são aqueles que estão menos comprometidos hoje com a população, porque estão interessados a atender interesses de quem financiou a sua campanha. Então, ocupam o espaço do poder para poder depois atuar a fim de garantir com que os empresários, o capital financeiro, todo mundo que investiu na sua campanha, legislar para esses aí, né, e para os seus pares. E eu acho que vai ser um cenário bastante difícil, só que eu acredito numa política que não acontece só através dos acordos dentro dos gabinetes. Eu acho que dá para fazer bastante o combate por dentro também, né, ocupando esse espaço e fazendo o combate dessa política dentro desses espaços. Então, o papel do legislativo é fiscalizar e apresentar projetos de lei, né? É um cenário onde exige também muita coragem e, desculpa o termo, mas sem ter rabo preso com ninguém, porque o rabo preso faz com que você não se mova, que você se engesse, se formate naquela política institucional tradicional. Então, acho que é um cenário bastante difícil, mas que é possível da gente ter alguns avanços e, especialmente, escancarar o que acontece dentro da Assembleia Legislativa, que eu acho que a denúncia também é importante. Eu queria saber, dentro dessa lógica que o PSOL está fora, né, quais as dificuldades da sua campanha em termos de arrecadação, de financiamento, né? Como que você faz a sua campanha para combater todas essas mazelas aí da nossa política? A gente faz a campanha muito com doações, né? Inclusive doações que são inclusive doações pessoais, né? Então é pouco, a gente movimenta muito pouco. É doação do tio, do pai, as pessoas que acompanham a campanha. E vocês têm usado bastante as redes sociais? Bastante. Eu acho que as redes sociais, inclusive, deram um espaço, uma oportunidade que nos é tirada por não ter hoje, né, como funciona o espaço televisivo para os partidos. O PSOL é um partido que mal tem espaço para poder apresentar suas ideias, as suas propostas. Então, as redes sociais acabam sendo o nosso veículo para poder divulgar bastante a campanha, Facebook, Instagram, e a gente usar desse espaço, que de uma certa forma democratiza muito mais as campanhas do que o espaço televisivo. Eu queria perguntar para você sobre a questão da habitação, que é uma das bandeiras do partido, né? Defesa da moradia popular. E a gente tem aqui, entre São José dos Campos e Jacareí, mais precisamente ali em Jacareí, pertinho da zona sul de São José, o Quilombo Coração Valente, né, que muita gente já chama de um novo Pinheirinho, que tem milhares de pessoas sem teto que vivem nessa ocupação. Queria saber a sua avaliação a respeito desse caso e também essas duas cidades somadas têm mais ou menos 27 mil famílias à espera de uma casa própria. Queria saber qual a sua avaliação sobre o Quilombo Coração Valente e como fica essa relação entre quem ocupou e quem está esperando na fila, né? Como que você avalia esse problema da moradia popular aqui? A moradia ela é um problema nacional, né? Então, o Quilombo, a ocupação da moradia em Jacareí que você citou, é algo que acontece pelo país inteiro. E acho que isso aponta mais um problema agravante de um país todo do que especificamente da região. Mas eu vejo que essa população só tem esse recurso, né? A ocupação ela é um recurso para pressionar as autoridades para a questão da moradia, né? O que hoje tem é uma insuficiência de política para moradia, onde se fica muito tempo na fila de espera. Muitas pessoas, inclusive, não conseguem se cadastrar porque existe uma dificuldade burocrática. Estou falando isso porque também já
trabalhei num CRAS e sei que para muitas famílias, às vezes, é difícil você conseguir fazer esse cadastramento, mas... e eu acho que isso é uma forma da gente colocar ainda a deficiência do país em relação à política de moradia. Na Assembleia Legislativa, não é o papel do deputado estadual a prometer moradia digna para todo mundo, mas eu acho que cabe a gente fiscalizar e cobrar o governo do Estado para que as medidas se avancem, né, para essa população que está precisando hoje de moradia. Não só da casa própria, mas a regularização dos terrenos também, como, por exemplo, aqui em São José dos Campos, o banhado, que tem é uma luta hoje para que os moradores fiquem nessa região e que tenham uma moradia digna, né? Que tenha o saneamento básico, que tenha luz, que tenha... Muitos dos moradores lá vivem em condições muito precárias. E eu acho que é isso que não dá. Bom, 20 minutos bem pontualmente. Mais um minutinho, Tamires, para você ficar à vontade nessas suas considerações finais. Sua câmera está aqui, fica à vontade, começando a partir de agora. Bom, gente, eu queria começar agradecendo, então, a participação, a todo mundo que me ouviu nesses minutinhos. Eu sou a Tamires Arantes, sou candidata a deputada estadual pelo PSOL e quero entrar na política muito a exemplo do que é os mandatos do PSOL. Eu acho que as mulheres precisam ocupar mais esse espaço para dar o combate aos próprios... a falta de direitos que hoje a gente sofre, para combater a violência de todos os dias. Muito a exemplo da Sâmia Bonfim, que é a vereadora lá em São Paulo, que faz um combate e colocou sérias derrotas a projetos absurdos do João Dória, que queria aprovar a farinata como merenda para as escolas e para as creches. Então, muito espelhada nesse modelo de política é que eu quero ocupar a Assembleia Legislativa e convocar aqui, aproveitar esse espaço, todas as mulheres e toda a população que combate a violência e o discurso autoritário do Jair Bolsonaro para vir para as ruas no dia 29, na Praça Afonso Pena, às 9 horas da manhã, para a gente poder colocar um outro projeto de sociedade e combater esse machista, esse misógino do Jair Bolsonaro. Ok. Tamires, obrigado. Boa sorte e bons trabalhos aí nessa reta final das eleições. Obrigada, obrigada.